Em outubro de 1838, isto é, 15 meses depois de ter iniciado minha investigação sistemática, aconteceu-me de estar lendo, por entretenimento, o ensaio de Malthus sobre a população, e a partir da observação longa e continuada dos hábitos dos animais e das plantas, para avaliar a luta pela existência que continua em toda parte, repentinamente ocorreu-me que, sob essas circunstâncias, as variações favoráveis tenderiam a ser preservadas e as desfavoráveis destruídas. O resultado disso seria a formação de novas espécies. Aqui, então, tinha conseguido finalmente uma teoria pela qual trabalhar. O trecho foi extraído da autobiografia de um importante cientista. Assinale a alternativa que registra o nome desse cientista e o principal conceito expresso neste parágrafo. A partir do século XIX, surgiram alternativas para explicar o aparecimento e desenvolvimento das espécies no planeta. A teoria de Lamarck sobre os caracteres adquiridos acreditava que as espécies mais evoluídas surgiam das mais simples por progressão. Ele baseava sua teoria na suposição que os órgãos poderiam se tornar mais fortes ou mais fracos de acordo com o seu uso. Assim, quando um órgão fosse pouco utilizado, ele iria desaparecer, ou se fosse muito utilizado, iria se desenvolver. Portanto, para ele, o ambiente era o responsável pelas mudanças e que estas mudanças eram passadas aos descendentes. Vamos usar um exemplo. Usando o pensamento de Lamarck, por exemplo, uma pessoa que faça muita musculação e fique com os músculos definidos, poderia ter descendentes com esta característica. Sabemos que o meio influencia o aparecimento de características nos indivíduos, mas essas características não podem ser passadas para os descendentes, já que está apenas no fenótipo do indivíduo. Fenótipo é a expressão visível da ação do gene junto com as modificações que o indivíduo sofre por ação ambiental. Essa ideia de Lamarck é chamada de lei do uso e desuso. A teoria de Darwin sobre a seleção natural das espécies é explicada da seguinte forma. Berço da Revolução Industrial, a cidade de Manchester, na Inglaterra, possuía duas espécies de mariposas, uma branca acinzentada e outra de cor preta. Estas mariposas de cor mais forte eram muito visíveis aos predadores, portanto, tinham um número reduzido de indivíduos. Porém, por conta do crescimento industrial da cidade, tornou o ambiente das cidades mais escurecido. E os troncos das árvores ficando mais escuros eram um esconderijo perfeito para as mariposas escuras. Porém, as brancas passaram a ser alvos fáceis para os predadores. O que aconteceu? A mariposa preta, que antes tinha um número reduzido, se favoreceu pelo novo ambiente ser um excelente esconderijo, e as mariposas brancas tiveram significativas baixas por serem mais visíveis aos predadores. Darwin chamou este processo de seleção natural. Portanto, pressupunha a existência de uma variação entre organismos da mesma espécie. Vale lembrar que no texto do enunciado, um trecho reporta uma das ideias que passei há pouco, em que fala: as variações favoráveis tenderiam a ser preservadas e as desfavoráveis destruídas. Vamos para as alternativas. Portanto, a alternativa que acerta e encerra a questão é a alternativa C, que fala que é Charles Darwin sobre seleção natural. E a questão está encerrada.